Uma boa tarde, sétima série E. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo. Como eu lhes disse na aula passada, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo gramatical muito importante. É a base sólida para toda a construção da língua. Então, peço que vocês prestem muita atenção. Talvez já tenham visto algumas coisas que eu irei apresentar aqui. Talvez não tenham visto. De qualquer forma, prestem muita atenção. Lembrando sempre que eu recomendo que você veja o vídeo 2 vezes e vá pausando para compreender melhor e voltando comigo. Sem mais delongas, vamos lá. Como você pode perceber, hoje nós vamos falar sobre os verbos e, mais precisamente, sobre um modo do tempo verbal, que é o modo do indicativo, tá? Antes de mais nada, vamos só recapitular aqui para ter certeza que você inicie sabendo o que é um verbo. Caso você não se lembre, acompanhe aqui com a setinha. Os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Então, mais uma vez, vou circular para que você veja. Verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar ação, estado, desejo, acontecimento ou fenômeno da natureza. Tudo isso os verbos expressam. Para que fique mais claro, talvez você tenha ouvido dessa forma, os verbos eles são traduzidos pela maioria dos professores da seguinte forma: verbo é tudo aquilo que expressa ação. Namorar, casar, chutar, beijar, falar, andar, correr, gritar, tudo aquilo que expressa ação é verbo. Só que aqui nós temos uma definição que diz mais, que não é só ação, que também é um estado, que também é um desejo, que também é um acontecimento, que também é um fenômeno da natureza, não é? Então, todos estes itens são verbos. Olha só, basta você lembrar que as palavrinhas, que expressam ação e terminam em ar, air e ear. Essas três terminações aqui, ó, ar, air e ear, são verbos. Verbos no estado mais puro, que é chamado de infinitivo. Então, quando o verbo termina em ar, air ou ear, esse verbo ele está o quê? Ele está no infinitivo. E o que é verbo? É uma classe gramatical que expressa ação, estado, desejo, acontecimento ou fenômeno natural, ok? Então, isso é para você colocar na cabecinha, ó. O que é verbo? Verbo é uma classe gramatical que expressa ação, estado, desejo, acontecimento e fenômeno da natureza. O verbo, na sua forma mais pura, ele é chamado de quê? De infinitivo. E como é que o verbo está no infinitivo? O verbo está no infinitivo quando ele termina em ar, air ou ear. Então, isso aqui, pessoal, é coisinha que você tem que ter na sua cabecinha. É para memorizar, tá? Tem que memorizar. Por quê? Porque só assim que você vai compreender, ok? Então, memoriza essa parte, se possível. E se você julgar necessário, anote. Como eu lhes disse, nós vamos tratar dos verbos em um modo muito específico e um modo muito particular, que é esse aqui, o modo do indicativo, ok? Então, vamos lá ver que raio de modo indicativo é esse. O modo indicativo é um dos modos verbais
juntamente com o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, note que nós temos quantos modos verbais? Nós temos 3 modos verbais. Como você acabou de ver aqui, ó, eu tenho o indicativo, eu tenho o subjuntivo e eu tenho o imperativo. Qual que nós vamos estudar hoje? Somente o indicativo, tá? O subjuntivo e o imperativo nós não mexeremos, nós não veremos hoje, ok? Então, mais uma vez, nós vamos ver o indicativo. Continuando aqui, os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face à ação verbal. Agora, o modo indicativo, olha só, presta atenção, é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Ponto. Mais uma coisinha para você memorizar. Para que o modo indicativo é usado? Ele é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Ponto. Correto? Então, isso aqui também é muito útil que você memorize e anote. Através dos tempos verbais do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e segura. Por quê? Porque o modo indicativo ele é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Ok? Continuando. Nós temos aqui alguns exemplos de verbos que estão no modo indicativo. Por exemplo, aqui, ó, o verbo andar. Andar. Note aqui, ó, que a terminação dele, como eu disse para vocês agora há pouco, olha só. Andar termina em ar. Usar termina em ar. Ser termina em er. Ter, er. Sair, ir. Então, agora há pouco eu disse para você que os verbos que terminam em ar, e ir, eles estão em um modo. Que modo é? O modo infinitivo, tá? Perdão, não é modo, tá, pessoal? Eu estou falando modo aqui infinitivo, mas o infinitivo não é um modo, tá? Eles só estão no infinitivo, ok? Lembrando que modo, nós só temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. E lembrando que nós estamos vendo o indicativo. Nada de subjuntivo, muito menos imperativo. Indicativo, ok? Então, olha só. O verbo que termina em ar, e ir, ele está o quê? No infinitivo, tá? Estando ele no infinitivo, ele vai ter que terminar em ar, ou ir. Então, olha só alguns exemplos aqui de verbos no modo indicativo. Andar, andam, andei, andava, andaremos, andaria. Note que aqui nós temos presente, passado e futuro, que nós veremos aqui a pouco, tá? E nós temos outros exemplos aqui, não vou ler todos para o vídeo não ficar muito grande. Sugiro que você pause e leia, ok? Continuando, os tempos verbais simples do modo indicativo. Então, olha só, pessoal, quantos tempos verbais nós temos só no modo indicativo? 6. O presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo. Como são muitos tempos, nós só veremos 3, os 3 principais. Posteriormente nós veremos os demais, tá? Não que os outros não sejam principais, não sejam legais, importantes. Mas eu vou dar ênfase a 3 hoje, para que o vídeo não fique muito grande e você consiga compreender, tá? Então, qual que nós veremos hoje? Nós vamos ver o presente do indicativo, que é muito, muito simples. Por quê? Porque é só o presente, né? E olha só, ele serve para quê? Indicativo de indicar, né? Então, olha só, o presente indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento. A ação tem que acontecer naquele exato momento, tá? Então, essa é a ação do presente do indicativo. Olha só 2 frases aqui que eu estou dando exemplo, ó.
eu vou agora ao supermercado. Então, se você vai agora ao supermercado, a ação está acontecendo no exato momento. E olha só outro exemplo. Meu filho está no quarto, né? Note aqui que eu já deixei em negrito os dois verbos aqui, ó, tá? Da frase. Tanto o verbo vou aqui, quanto o verbo está, tá? Então, olha só, meu filho está no quarto, né? Ele está naquele momento no quarto. Por quê? Por que esse verbo está no presente do indicativo? Porque ele indica uma ação que ocorre no exato momento, tá? Olha um exemplo aqui de conjugação do verbo aprender. Ó, eu aprendo. Tá, pessoal, só lembrando aqui, ó, que isso aqui é base que você já tem que ter tido, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? São os nossos pronomes pessoais aí que você já tem que ter na cabecinha, tá ok? Eu acredito que tenham. Então, olha só, uma conjugação do verbo aprender, ó. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. Todos esses verbos aqui estão no presente. Por que eles estão no presente? Porque eles indicam uma ação que ocorre no exato momento. Ó, eu aprendo, né? Então, se eu aprendo, ó, eu aprendo, presente, no momento. Tu aprendes, ele aprende, e assim por diante, ok? Vamos então ao outro tempinho verbal, que é o pretérito perfeito do indicativo, que, né, traduzido, ele indica uma ação que ocorreu no determinado momento do passado. Então, esse camarada aqui, ó, o pretérito perfeito, é o meu passado. Olha as duas frases que eu tenho aqui, ó. O meu verbo ganhei, né, e o meu verbo foi. Então, eu ganhei o concurso de ortografia na minha escola. Ganhei. Ele ganhou? Ele está ganhando? Não. Ganhei. Passado. Ellen foi. Então, se ela foi ao cinema com Pedro, ela não está indo e ela não está lá. Ela foi em algum momento do passado. Correto? Então, note aqui agora a conjugação do verbo aprender. Ó, no pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito, professor? É o meu passado, ok? Então, olha aqui, ó, o verbo aprender no passado. Ó. Eu aprendi, tu aprendeste, ele aprendeu, nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam, ok? Todos os verbinhos estão no passado, ok? E, por fim, nós temos aqui o futuro do presente do indicativo, que indica uma ação que acontecerá. Futuro, não aconteceu, vai acontecer, tá? Olha os dois verbos aqui, ó, nos exemplos de frase. Irei e fará. Pessoal, não dá para eu mostrar aquela regrinha das terminações, porque tem uma regrinha bem legal, eu vou passar ela para vocês, tá? Mas não dá para eu mostrar no vídeo, porque o vídeo já está grande, já peço desculpas por isso. Mas eu tentarei em aulas futuras passar, tá? Só para a gente concluir então aqui, ó, eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Irei amanhã, ela não foi ainda, ela irá, ok? Ó, semana que vem meu filho fará 18 anos, né? Então ainda futuro, fará, tá? Olha aqui a conjugação do verbo aprender no futuro, ó. Eu aprenderei, tu aprenderás e assim por diante. Como eu lhes disse, depois eu vou lhes ensinar um macete sobre as terminações para vocês pegarem, tá bom? Eu sei que é muita coisa, já peço desculpas novamente pelo vídeo grande, espero que você tenha compreendido um pouco. Lembre sempre de assistir o vídeo 2 vezes, assistir depois, tá? E pesquisar sempre, porque é muito importante estudar sozinho também, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, tudo e até a próxima.